Olá, amigos. Aqui estamos para o nosso encontro. Eu estou muito bem. Eu espero que todos vocês estejam também. Essa questão de estar bem ou não estar bem é uma coisa bem característica também é característico de nós pensarmos em termos de ser positivo e em termos de ser negativo. Ser positivo é uma coisa boa, porque sempre vamos buscar o aspecto melhor de todas as coisas que nos rodeiam. Mesmo quando tudo esteja muito ruim, a gente logo vai e encontra alguma coisa boa para resolver, para consertar, né? O Livro dos Espíritos nos diz uma coisa que é lapidar na nossa vida. Kardec pergunta ao mundo espiritual: os espíritos interferem em nossa vida? Olha que pergunta. Se eles que estão no mundo espiritual, os que já perderam o corpo físico, se eles interferem na nossa vida. E a resposta do mundo espiritual é de molde a fazer com que paremos para refletir. Eles responderam: muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Olha que coisa séria. Equivale a dizer que quando estamos fazendo alguma coisa, dependendo da ligação que tenhamos, eles estão nos dirigindo, nos orientando naquilo que vamos fazer, tanto no aspecto positivo da vida, quanto no aspecto negativo da vida. Então, isto é uma coisa grave, porque todos nós desejamos o quê? Boas companhias. Então, para que tenhamos boas companhias, é necessário que a gente também comece a laborar na nossa vida pelo lado positivo, pelas coisas boas que estejamos fazendo, e fazer tudo com alegria, como dizia um espírito amigo, com festa na alma. E eu me recordo de que quando estive lá com o Chico Xavier, e eu estava tão entusiasmada, porque era a primeira vez que eu estava indo ao encontro do Chico, o Valdo Vieira mandou me chamar. Eu já estava na fila, até já contei isso antes para vocês. Já estava perto de chegar no Chico, quando um amigo chegou e disse que o Valdo Vieira, que era um médium que laborava com o Chico há muitos anos atrás, que ele estava me chamando. Ele não me conhecia. Era a primeira vez que eu estava indo a Uberaba. Então eu achei interessante. Mas entre o Valdo Vieira e o Chico Xavier, eu optei pelo Chico. Falei, não, vou ficar aqui na fila, porque já está perto. Eu estivera na fila desde 11 horas da noite e já era quase 5 horas da manhã, quando eu estava me aproximando do Chico. Eu não ia sair para ir conversar com o Valdo Vieira. Mas o amigo foi e retornou novamente e disse assim: o Valdo Vieira mandou dizer que o doutor Bezerra está lhe chamando. Aí ficou diferente. Agora era o doutor Bezerra que estava chamando. Nessa hora, o Chico deu um sinalzinho para mim, dizendo assim: vai, depois volta e fique aqui. Isso eu já contei para vocês. Então eu saí e fui. Estava uma roda em torno do Valdo. O Valdo era um jovem ainda, bem jovem, e ele se parecia bastante com Emmanuel. Era um moço bonito, bem alto. E quando eu cheguei, ele já se dirigiu a mim pelo meu nome. Ele disse: Ana Jaci. E eu fiquei assombrada, eu não o conhecia, era a primeira vez que eu estava ali. Aí ele disse assim: Ana Jaci, você parou de comer carne, se tornou vegetariana. E era verdade. Já tinha bem uns 7 meses que eu havia me tornado vegetariana, porque estava bastante na moda entre os espíritas, comer carne era uma coisa pesada, então ser vegetariano era muito melhor, demonstrava evolução também espiritual, uma porção de conversa que falava a respeito de comer carne ou não comer. Então ele disse assim: o doutor Bezerra está mandando que você comece a comer carne hoje. E eu fiquei assim meio assombrada.
Falei, mas por quê? E ele começou a dizer coisas que eu não havia dito para ninguém, nem para minha mãe, porque eu achava que eram coisas naturais. Eu trabalhava no banco e morava bem distante do banco. Então eu entrava no banco às 7 horas da manhã e eu costumava sair de casa mais ou menos 6 horas. Então, como era distante, eu tinha que caminhar rapidamente. E eu começava a andar depressa. De repente me dava uma dor na canela, mas era uma dor tão grande que eu tinha que parar. E às vezes eu me sentava até no meio-fio. Sentava e ficava passando a mão na perna até passar a dor. A dor passava, então eu me levantava e continuava a minha jornada. E bastava que eu apressasse o passo, a dor voltava. Então ele disse que aquela dor que eu sentia nos ossos era a falta da proteína da carne. Eu deveria comer carne. Aí ele disse, não é só isso. Você está perdendo a visão também. Paulatinamente a sua visão está diminuindo. E isso também diz respeito à falta da proteína da carne. E eu fui ficando assombrada, porque realmente eu já estava pensando em procurar um oftalmologista, porque a minha visão estava titubeando. Aí ele disse, e tem mais um detalhe. Você trabalha com números. Então, normalmente você olha para os números, geralmente você trabalha com 5 números. Então, você está com a máquina de somar, você olha 5 números e passa para a máquina, tranquilamente. Olha para os números e passa para a máquina. Atualmente, você não está conseguindo mais. Você olha os 5 dígitos e quando vai bater na máquina, você já se esqueceu. Aí você tem que olhar outra vez. Aí você olha uma vez, 2 vezes, para poder marcar 5 dígitos na máquina de somar. Não é verdade? Eu disse, é verdade. E eu estava realmente me preocupando, porque como eu tinha que trabalhar com muitos números em muito tempo, era fácil. Eu olhava, via lá, 55.691. Então eu chegava aqui, era muito fácil. E de repente eu olhava e quando eu voltava para a máquina eu já tinha esquecido. Aí eu olhava novamente e tinha que marcar com o dedo e realmente ele estava correto. Então ele disse assim, doutor Bezerra está dizendo que essas coisas que estão acontecendo com você dizem respeito à falta da carne, da proteína da carne. O seu organismo tem necessidade. Então você deve voltar a se alimentar com carne. Eu achei isso muito curioso, porque afinal de contas ele não me conhecia. Aí então a gente volta ao livro dos Espíritos. Os espíritos interferem em nossa vida muito mais do que nós imaginamos. Então o Dr. Bezerra estava acompanhando a nossa vida. E foi ele que deu as orientações ao médium Valdo Vieira, falando a respeito da necessidade da nossa alimentação com a carne, retirando também da minha mente aquela ideia que muitas vezes surge entre os espíritas de que a pessoa que se alimenta com carne é um espírito ainda nos primeiros passos para a superioridade. Não é espírito inferior. Nós estamos no mundo de provas e de expiações e estamos limitados ao tipo de alimentação que a terra nos oferece. Então, recordando o Evangelho, lembra quando os discípulos de Jesus estavam reunidos e eles tiveram fome, então desce uma toalha grande que é colocada no chão e vários alimentos. E entre aqueles alimentos estava carne de porco, que era considerada pelos judeus como sendo uma coisa impura. Então eles separam a carne de porco porque era impura. Aí uma voz vem e diz, não chameis impuro aquilo que foi criado por Deus. Então a nossa visão
fica diferenciada. E ocorreu uma coisa também interessante. Depois, quando aconteceu isso com o Valdo Vieira, eu era solteira ainda, eu estava lá nos meus 18 anos. Depois que eu me casei, eu estava morando aqui no Rio de Janeiro, resolvi ficar vegetariana novamente. Eu já tinha uns 3 filhos e parei de comer carne. Não comi mais, já tinha um tempo que eu não estava comendo, me alimentando com carne, quando eu recebi uma cartinha, naquele envelope antigo do correio aéreo, aquele envelope verde com aquelas voltinhas em torno, muito lindo que era o do correio aéreo. Eu recebi uma carta e olhei uma letra linda, com o meu nome, meu endereço, e não tinha remetente. Então eu abri o envelope e lá estava uma receita do Dr. Bezerra. E a receita mandava medicação homeopata e depois uma orientação dizendo que eu deveria suspender a doação de passes, porque eu dava passe na casa espírita, que eu suspendesse durante uns 6 meses, deixasse de dar passes, porque eu estava bastante enfraquecida, e que eu voltasse a comer carne com urgência, para reabastecer o organismo. E só depois de 6 meses me alimentando com a carne é que eu deveria voltar a dar passes na casa espírita. E eu achei curiosíssimo. E eu vi que aquela receita não era nem do Chico, porque eu conhecia a letra, nem do Divaldo, porque eu conhecia a letra também. Era uma letra estranha. E eu não tinha falado para ninguém que eu estava me tornando vegetariana. Não havia comentado nada disso. Foi uma coisa pessoal que eu resolvi. Aí passou uma temporada, eu realmente voltei a comer carne, deixei de dar passes. 6 meses depois eu voltei a dar passes novamente. Aí Geraldo chegou em casa e falou assim: Ana, hoje eu vou te dar um presente. E eu fiquei muito feliz. E o presente ele me levou no bairro Piedade, aqui no Rio de Janeiro, e numa casinha que eu não me esqueço, eu estou vendo a casinha aqui nos meus olhos, ele disse: você vai conhecer uma pessoa. Subimos 5 degraus na entrada da casinha, ele bateu na porta e a porta se abriu. Então apareceu uma senhora baixinha, cabelo curtinho, já um tanto embranquecido, ela sorrindo: oh, Geraldo! Eles eram muito amigos. E ele disse: Ana, essa é a Dona Ivone Pereira. Eu senti uma emoção tão grande. Eu tinha um respeito, um carinho tão grande por aquela criatura. E ela estava ali, na minha frente. E ela disse: oi, Ana, como é o seu nome todo? Eu falei: Ana Jaici. Ela falou: Ana Jaici? Esse nome não me é estranho. Aí ela pediu licença e foi lá dentro e voltou com um livrão, um cadernão grosso assim, cheio de nomes. Ela foi mexendo ali, cheio de nomes, e ela foi passando, aqui. Ana Jaici Rodrigues Guimarães? Eu falei: sou eu mesmo. Rua Maestro Villa-Lobos? Eu falei: sou eu mesmo, meu endereço. E ela disse assim: ah, o doutor Bezerra me apareceu e disse que queria mandar uma receita para esta pessoa. Me deu o nome, e eu disse: mas eu não sei quem é, e não sei o endereço. E ele me deu o endereço, o nome, o endereço, que eu anotei aqui, e ele fez uma receitinha, eu botei no envelope e mandei para você. Eu falei assim: Dona Ivone, foi a senhora que me mandou aquela receita. Que feliz que eu fiquei. E saber que o doutor Bezerra sabia o meu nome e sabia o meu endereço, isso me encheu de muita responsabilidade, de muito respeito pelo mundo espiritual.
saber que ele ia na minha casa e ele sabia que eu estava com uma deficiência orgânica, naturalmente, porque ele me havia examinado. Então eu pensei, a minha casa deve estar sempre preparada para receber os espíritos que me visitarem. Então, eu sempre procurei prezar que nenhuma palavra dura, áspera ou desagradável fosse dita dentro de casa ou fora de casa, que saísse da minha boca ou dos meus filhos, para que a ambiência do nosso lar fosse sempre receptivo para receber os nossos visitantes. Não são os convidados, mas eles vêm porque os espíritos interferem em nossa vida muito mais do que imaginamos e eles tomam conta de nós. Voltei a comer carne e faço isso até hoje. Não em grande quantidade, porque não me apraz muito, mas para manter o organismo que necessita ainda dessa alimentação. E é isso. E lembrar que o nosso lar deve ser um lugar onde a gente não pensa apenas na limpeza do piso, na limpeza dos móveis, na limpeza disso, mas da psicosfera também. Então não é um local onde a gente pense coisas desagradáveis, onde a gente mantenha discussões, onde haja palavrões. Não. A psicosfera deve estar limpa, para que quando os espíritos cheguem, eles possam nos atender em nossas necessidades. Até mais ver.